Convido, portanto, você a acessar aí o texto sagrado, você que está aqui conosco ou acompanhando essa celebração, aonde quer que você esteja, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vocês conhecem muito bem o contexto. Jesus ressuscita e reaparece aos apóstolos e começa a falar-lhes a respeito do reino de Deus, e depois do seu discurso ele então dá uma ordem: esperem pelo cumprimento da promessa que eu dei a vocês. Que promessa é essa? Está lá no versículo de número 8, olha, descerá sobre vocês o meu espírito, e vocês então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e toda Samaria. Jesus então ascende aos céus, a sua família, junto com o corpo apostólico, e demais seguidores de Jesus Cristo voltam para Jerusalém, se reúnem em oração na expectativa do acontecimento ou do cumprimento da promessa. Quando de repente, enquanto estão reunidos, o texto sagrado nos conta que o Espírito Santo de Deus desce de maneira sobrenatural. E essa descida sobrenatural atrai o olhar da multidão que está reunida naquele momento em Jerusalém. E essa multidão, então, se aproxima do local onde os discípulos, juntamente com a família do Senhor, estão reunidos, e ali eles ficam estupefados porque contemplam algo extraordinário. Eles, judeus oriundos de diversas partes do mundo, estão ouvindo no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto materno, os discípulos de Jesus Cristo falando. E a multidão então fica perplexa, começa a se agitar, e a história bíblica nos conta que Pedro então se coloca em pé, explica o que está acontecendo, prega, faz um apelo, e 3.000 pessoas se convertem e começam a compartilhar um novo estilo de vida que marca, a partir daquele momento da história, a identidade da Igreja de Cristo Jesus. E esse novo modo de vida é fundamentado em 4 elementos. Na doutrina, que é esse ensino dos apóstolos, ensino deixado pelo Senhor Jesus e reproduzido por eles, a respeito de um novo modo de vida, oriundo da presença do Espírito em suas vidas. Na comunhão, nessa atmosfera de acolhimento, de compartilhamento, onde tudo é comum, nesse espírito de generosidade, onde cada um, conforme a sua necessidade, é atendido, e no partir do pão e na oração, que essa maneira da Igreja de Cristo Jesus, reunida ao redor da mesa, com alegria, com autenticidade, uma igreja que aprendeu a se reunir nos pequenos ajuntamentos e ali em oração, em espírito de fraternidade, experimentar do sobrenatural de Deus. E é interessante que aí no versículo de número 46, a Bíblia vai afirmar que uma igreja que vive alicerçada na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é uma igreja que experimenta de algo extraordinário, sobre o qual nós vamos falar nesta noite, que é alegria. Aqueles que são esbarrados pelo Espírito Santo de Deus experimentam na sua vida uma alegria incondicional. Experimentam uma alegria plena, de tal modo que o próprio autor, lá do livro dos Atos, Lucas, vai dizer que o cristão, aquele que é caracterizado como uma pessoa salva, esbarrada pelo Espírito Santo de Deus, ele tem como a marca alegria. E você sabe muito bem que uma das manifestações que é denominado fruto do Espírito na nossa vida é a alegria. No entanto, Warren Wiersbe, na sua obra Be Joyful, ele vai dizer assim: poucos cristãos aproveitam desse privilégio. A maioria passa a vida sob uma nuvem de decepções, quando afinal podiam andar sob o resplendor da alegria. Nós sabemos muito bem que o fato de nós sermos cristãos
não nos dá privilégios ante as situações da vida. Não é porque eu sigo a Cristo Jesus que eu tenho uma proteção espiritual ante as situações da vida. Não é pelo fato de eu ter a marca de Cristo em mim, por meio da presença do teu Espírito em mim, que eu estarei livre das tempestades da vida. Na verdade, quando nós lemos as próprias narrativas bíblicas, especialmente os evangelhos, nós vamos ler e saber que o fato de Cristo Jesus estar no barco naquele momento ali no Mar da Galileia não isentou o barco dos discípulos que tem Cristo Jesus como participante daquela tripulação de ser isento da tempestade e do mar bravio. E se nós pudéssemos contextualizar isso para o nosso momento, poderíamos dizer quantos homens e quantas mulheres, gente piedosa, gente temente a Deus, foram impactados, alguns tristemente vitimados, ceifados de entre nós, nesse tempo tão desafiador, denominado aí esse cenário pandêmico que fez com que o nosso planeta fosse colocado de joelhos. E essa é uma verdade que nós precisamos, a partir da teologia séria, sólida, entender para que consigamos viver a vida a partir do prisma das Sagradas Escrituras. Sermos esbarrados pelo Espírito Santo de Deus não nos tornam pessoas imunes às tempestades da vida. Ao contrário, eu poderia aqui afirmar que exatamente pelo fato de seguirmos a Cristo, de pautarmos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações nos valores do reino de Deus, é que sofreremos consequências da nossa fidelidade a Deus, a Cristo e ao Evangelho de Cristo. Algo que, inclusive, nesse contexto é muito bem marcado, sobretudo nos primeiros 3 séculos, quando esses seguidores, primeiros seguidores de Cristo Jesus, por conta da sua fidelidade ao Evangelho de Jesus e a esse legado deixado pelo nosso Senhor, sofrem perseguições e são oprimidos, sobretudo no meio de um império dominante que foi o Império Romano. Quantos de nós hoje, na nossa trajetória de vida, já fomos injustiçados? Quantos de nós não poucas vezes perdemos oportunidades na vida exatamente porque fomos fiéis aos valores do reino, fomos fiéis à palavra de Deus? Pessoas que, se não tivessem lealdade a Cristo Jesus, talvez hoje estivessem galgando determinadas posições privilegiadas na sua trajetória profissional. Pessoas que, por conta da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo Jesus, aos valores do reino de Deus, hoje não estão usufruindo de determinados benefícios financeiros. Pessoas que, porque decidiram caminhar conforme nos aponta o reino de Deus, perseverando nos valores do reino de Deus, sofrem e por vezes sofrem nos seus ambientes particulares, familiares, social, profissional. E se você pensa que isso que eu estou dizendo é exagero, basta lermos as palavras do próprio Senhor Jesus a esses primeiros discípulos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 9, ele diz assim para os seus seguidores: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, de 35 a 37, afirma que alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio e mortos ao fio da espada. E o mesmo autor de Atos, no capítulo 12, versos 1 e 2, diz que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, dentre eles Pedro, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. O próprio apóstolo Paulo, tão respeitado por nós enquanto Igreja de Cristo Jesus, logo após converter-se ao Evangelho, é tido pelo seu próprio povo como traidor, e 40 homens se levantam e juram que não comeriam e não beberiam nada enquanto não matassem o apóstolo Paulo.
esse mesmo apóstolo que preso em Roma com risco de ser decapitado, arruma tempo e arruma ânimo para escrever uma carta dizendo o seguinte: olha, alegrem-se sempre, regozijai-vos, não andem ansiosos por coisa alguma, antes busquem a Deus para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o coração de vocês, possa guardar a mente de vocês em Cristo Jesus. É esse mesmo Paulo, nesse contexto de prisão, nesse contexto de perseguição, algemado 24 horas a um soldado romano, ele escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Ó comunidade da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, reunida presencialmente no seu templo, ou acompanhando remotamente aonde quer que esteja, não deixe que nada, absolutamente nada, roube a alegria que Deus colocou no coração de vocês por meio do seu Espírito. Não permita que um cenário pandêmico, não permita que um tempo de privação econômica, não permita que nada na sua vida pessoal, familiar, profissional, furte do seu coração a alegria incondicional e plena que Deus quer manter na sua vida, no seu coração e na sua alma. E se você deseja experimentar dessa alegria, se você deseja de fato, a despeito das situações que estejam porventura acontecendo na sua história, na sua casa, experimentar dessa alegria que fez com que esses primeiros cristãos, mesmo no cenário de perseguição, não permitissem que nada roubasse a alegria dos seus corações, eu quero convidar você a ler comigo um trecho dessa carta nascida nesse contexto de privação, conhecida como a Carta da Alegria, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve lá aos Filipenses. No capítulo 1, eu leio o verso 1. E quero, junto com o apóstolo Paulo, junto com você, aprendermos juntos como conservar a alegria nos nossos corações, na nossa alma, mesmo ante as circunstâncias da vida. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo inicia a sua carta dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta a respeito de vocês desse modo, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Que texto extraordinário. Agora, observe que ao final, Paulo diz simplesmente assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... O que aconteceu com você, Paulo? A resposta está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E aí Paulo narra o que aconteceu com ele. Trabalhei muito mais, verso 23. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Como assim, Paulo? Depois que você passa por tudo isso, você simplesmente escreve uma carta dizendo aquilo que me aconteceu. E o tema dessa carta é alegria. Qual que é o segredo? Porque as circunstâncias que eu estou enfrentando na minha vida nem se comparam a que você passou. Circunstâncias diminutas, insignificantes ante aquilo que nós acabamos de ler. Situações na minha casa, situações na minha relação com o meu cônjuge, situação na minha relação com os meus filhos, com o meu colega de trabalho, com o meu patrão. Situações tão pequenas, mas que têm tido o poder de tomar a alegria do meu coração. E aí agora nós lemos, e vem você, Paulo, dizer aquilo que me aconteceu, e aí de repente nós vamos descobrir que o que aconteceu foi muita coisa, que colocaria qualquer um de nós aqui provavelmente à lona. E você no final ainda intitula esse texto que você envia à igreja como carta da alegria. Eu estou constrangido de ler isso aqui. Mas eu queria saber como que você conseguiu, no meio de tudo isso, manter a alegria viva no seu coração. Como que você não se rendeu às circunstâncias, jogou a toalha branca e desistiu da vida, pelo contrário, manteve aceso dentro do seu coração e na sua alma uma alegria plena e incondicional. Como, Paulo? Sabe o que provavelmente Paulo responderia para cada um de nós? É tudo uma questão de foco. O educador Rubem Alves, num de seus escritos, diz que os nossos olhos precisam ser educados para que, de fato, a nossa alegria aumente. É verdade. Porque quando a gente se conecta com Deus, por meio desse Espírito que Ele fez descer, cumprindo a promessa lá em Atos capítulo 2, esse mesmo poder que tirou Ele 3 dias depois do mundo dos mortos e o ressuscitou de lá, poder esse que é oferecido a cada um de nós, portadores do seu Espírito em nós. Ele está dizendo exatamente para nós aqui, todas as vezes que nós estivermos conectados a Deus por meio desse Espírito, tudo muda. Na verdade, tudo tem que mudar. O nosso olhar muda. A nossa perspectiva de vida muda. Nós começamos a olhar para a vida com os olhos de Deus. Nós começamos a olhar para aquilo que acontece conosco e começamos a avaliar e a pensar a respeito dessas coisas a partir dos pensamentos de Deus. E aí nós começamos, a partir desse novo ponto de vista, a colocar tudo no seu devido lugar. Os problemas não começam mais a ditar o conteúdo dos nossos corações. As circunstâncias da vida, sejam elas quais forem, não têm mais domínio e poder sobre o conteúdo dos nossos corações. Porque os problemas não passam mais a ditar as nossas decisões. Nós passamos a valorizar agora aquilo que de fato vale a pena. As nossas relações. Aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que a gente não pega. E aí nós começamos a perceber nessa trajetória da vida que Deus é suficiente para nós. De mãos dadas com Deus, isso é o melhor que pode acontecer com cada um de nós. Então Paulo diria para nós, o meu foco está em Cristo. O meu foco não está no mar bravio, o meu foco não está no açoite, meu foco não está nos meus perseguidores, o meu foco não está na injustiça, meu foco está em Cristo Jesus.
O meu foco está no Evangelho de Cristo, no Cristo do Evangelho. É o que a gente lê no versículo 12 de Filipenses capítulo 1. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho em todas as circunstâncias da minha vida. Aonde quer que eu esteja fazendo o que for, eu tento ali enxergar que o Evangelho de Cristo vai ganhar com isso. Eu tento ali entender como que eu vou honrar o nome de Cristo Jesus aqui no meio de tudo isso. Porque para mim, diz ele no verso 21, viver é Cristo. E é o mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo a comunidade de Corinto, vai dizer o seguinte: olha, está comendo uma pizza, está tomando um açaí, faça isso para a glória de Deus. Não interessa onde você esteja, não interessa com quem você esteja, muito menos o que você está fazendo. Se você está ciente de que está diante dos olhos de Deus e tudo o que você faz para glorificar o nome de Deus, segura na mão de Deus e vai. Vai dar certo. Porque ali você está sinalizando o reino de Deus. Ali você está fazendo se cumprir a oração do Pai Nosso, de desejar que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus. Foi isso que Paulo fez. Paulo não focava nas circunstâncias. Paulo focava em Cristo, porque para ele o que importava no meio a tudo aquilo era o nome de Cristo Jesus, era o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Tanto que em nenhum dos seus escritos o apóstolo Paulo vai questionar a respeito da sua prisão. Pelo contrário, ele vai dizer lá, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 1, eu não sou prisioneiro de Roma. Se vocês estão achando que vocês estão aqui me detendo, me acorrentando, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo se considerava mensageiro de Cristo mesmo acorrentado. E se nós analisarmos atentamente, nós vamos perceber quantas pessoas foram de fato alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus, exatamente porque o apóstolo Paulo estava preso. E nesse momento da sua história, ele está acorrentado 24 horas a um soldado romano. Os turnos alternavam de 6 em 6 horas, o que significava que ao final do ciclo de um dia, 4 soldados tinham passado pela companhia de um homem que orava sem cessar, de um homem que partilhava o Evangelho a outros prisioneiros, de um homem que escrevia frequentemente cartas para cristãos, para igrejas espalhados por todo o império. Então não seria estranho um desses soldados, acorrentado a ele durante 6 horas no seu turno, no seu plantão, de repente se render a esse Evangelho, se render, ou render a sua fé a Cristo Jesus. E eu fico imaginando, meus queridos, se nós nos posicionássemos diante da vida e das circunstâncias da vida com essa mesma postura. Diante das injustiças, diante das perseguições, diante das limitações. Quantos de nós, por exemplo, já experimentamos alguns neste tempo em especial, de uma internação hospitalar? Alguns de nós, ali naquele leito, tivemos a oportunidade de revelar, principalmente para Deus, a postura e as motivações do nosso coração. E aí eu pergunto, quando você precisou passar pela experiência de uma internação hospitalar, qual foi a sua postura? Qual foi a sua reação? Você adentrou o hospital murmurando, praguejando contra os céus, olhando para os céus e questionando a Deus: Deus, por que eu? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que que eu tenho que receber este diagnóstico médico? Por que essa internação logo agora? Ou será que você adentrou aquele leito hospitalar com uma postura diferente, dizendo e orando: Senhor, eu sei que eu estou aqui pelas circunstâncias da vida. Eu sei que eu estou aqui porque, como um forasteiro nessa terra, eu estou sujeito às circunstâncias dessa vida. E eu quero que, enquanto interno nesta unidade hospitalar, as pessoas, quando olharem para mim,
para a minha postura, para as minhas palavras, para os meus gestos, essas pessoas possam contemplar a alegria do Senhor em mim. Eu quero que quando as pessoas chegarem nessa unidade hospitalar e olharem para mim ou forem esbarradas por mim, e entrarem por aqui acreditando e pensando que o Senhor é um Deus pequeno e um Deus injusto, quando essas pessoas olharem para mim e contemplarem a alegria do Senhor em mim, essas pessoas possam reconhecer por meio da minha vida, do meu testemunho, da minha postura, do meu gesto, da minha palavra, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que prometeu que estaria conosco mesmo nos vales, nas profundezas, mesmo diante das dificuldades. Percebe como tudo muda, quando o nosso olhar muda. Percebe como o mundo muda, quando o nosso coração conectado ao coração de Deus faz com que a nossa mente, a nossa postura, os nossos gestos e as nossas palavras sejam alteradas. Depende da gente, depende de você. Você pode atravessar uma crise financeira, você pode atravessar uma crise de falta de emprego, de desemprego, uma crise econômica, você pode passar pelos vales do relacionamento conjugal, olhando para as circunstâncias, olhando para os problemas. Ou você pode optar por se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, o que importa em meio a tudo isso aqui é o Senhor. Eu quero que o Senhor seja glorificado aqui. O meu desejo, a minha oração é que através da minha vida o teu nome seja engrandecido em meio a tudo isso. Uma coisa é certa: se você optar pela segunda alternativa, pode ser que a sua circunstância não mude. E eu não estou dizendo aqui que ela vai mudar. Mas uma coisa é certa: o seu coração vai mudar. O seu olhar vai mudar. A sua postura vai mudar. E aquilo que até então parecia um gigante insuperável, na presença de Deus será reduzido a pó. E inevitavelmente as pessoas que conviverem com você, que olharem para você, vão em algum momento se aproximar e dizer assim: como que você consegue em meio a tudo isso experimentar de paz? Como que você consegue nessa circunstância ainda ser alegre? Como que você consegue em meio a tudo isso ainda ser gentil com as pessoas, ser gentil comigo? E aí você simplesmente dirá assim: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não sou eu sou um vaso, é aquele que habita em mim. O que você está testificando aqui é um grande tesouro que vive nesse barro, nesse vaso de barro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus derramado na minha vida. Esse é o segredo para que consigamos nos manter em pé, mesmo quando a vida tenta puxar o nosso tapete de debaixo dos nossos pés. Mesmo quando o chão some de debaixo dos nossos pés, Deus é capaz de nos manter em pé. E nós precisamos acreditar nisso. Porque senão, meus queridos, os nossos cânticos serão apenas palavras soltas ao vento. Os nossos encontros serão apenas encontros. O Senhor está nos desafiando, especialmente neste tempo, nesse tempo em que a vida parece que pressiona-se contra nós, de olharmos para além dessa pressão e entender que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, de que não há nada, nem no presente, no porvir, nem altura, profundidade, nem anjos, nem potestades, nada vai poder separar o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus por nós, a graça de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós, que se renovou nessa manhã na nossa vida e na nossa história. Eu não sei como que você se encontra, eu não sei quais circunstâncias você tem enfrentado na sua vida pessoal, particular, conjugal, familiar, profissional, eu não sei como está o seu coração, mas de uma coisa eu sei, que se você vem andando pela vida, focado nas circunstâncias, é muito provável que o seu coração esteja machucado. É muito provável que você ande mal-humorado, mal-humorada com a vida, com as pessoas, com Deus, com a igreja de Cristo Jesus.
Porque você tem alicerçado a sua felicidade às circunstâncias, e a sua felicidade sendo condicional às circunstâncias, depende de tudo estar bem para você estar bem. E o que o Evangelho nos convida é que nós possamos depositar o nosso coração, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alma, a nossa vida, a nossa mente em Cristo Jesus. Autor e consumador da nossa fé. E esse é o meu convite para você nessa noite. Especialmente você que tem enfrentado dias difíceis. Você que está com o seu coração dolorido. Você que tem tido a sua alegria roubada por circunstâncias e por situações adversas. Você que está aqui conosco, você que está aí em algum lugar acompanhando essa celebração nesta noite. Meu convite é que você, aonde você se encontre, você se apresente diante de Deus e diga para Deus assim: Deus, como está doendo. O Senhor sabe o que se passa no mais profundo da minha alma. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando na minha casa. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando no meu casamento. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando na minha vida espiritual com o Senhor. O Senhor sabe como está sangrando, quantas noites em claro eu tenho passado. Eu preciso do Senhor. Eu creio no Senhor. E eu quero viver para o Senhor. O que eu mais desejo, Deus, é aprender a engrandecer o Teu nome em todos os momentos. O que eu mais desejo, Deus, é aprender a dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Diga aí para Deus: Deus, eu quero que as pessoas vejam as marcas da presença do Espírito do Senhor em mim. Me ajude, Senhor, a partir de hoje mudar o meu foco. Eu quero aprender a andar na vida olhando para o Senhor e olhar para a vida com os olhos do Senhor, de mãos dadas com o Senhor, confiando no poder do Espírito Santo do Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, aí onde você se encontra, consagre a sua vida, consagre o seu coração, derrame o mais profundo da sua alma diante de Deus, chore diante de Deus, apresente diante de Deus aquilo que tem te machucado e diga para Deus: Deus, está aqui, isso aqui tem tentado roubar a alegria do meu coração e eu quero que o Senhor tome conta disso. Se alguém que está aí remotamente ouvindo a reflexão dessa noite e deseja experimentar desta alegria incondicional aonde quer que você esteja, se você quer garantir na sua vida e na sua trajetória a presença do Espírito Santo de Deus em você, nós queremos ajudar você, essa igreja quer ajudar você. Basta aí onde você está escrever no chat: olha, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero experimentar isso na minha vida. Alguém vai fazer contato com você e nós vamos ajudar você, nós vamos orar por você para que você experimente dessa alegria que o apóstolo Paulo experimentou. Não uma alegria restrita ao apóstolo Paulo, mas uma alegria oferecida a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E basta você aí onde você se encontra, você que está aqui, dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E se você tomou essa decisão de colocar a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor, e de fato render o seu futuro, a sua mente, a sua alma nas mãos do Senhor, eu quero dizer para você que você tomou a decisão mais importante da sua história. E a minha oração e o desejo do meu coração é que esse Deus que nos dá esperança encha cada um de vocês de alegria, a alegria plena, a alegria incondicional. Enche o coração de vocês da paz que excede o entendimento, por meio da fé de vocês em Cristo, a fim de que essa alegria e essa esperança aumente pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita as suas vidas. Que assim seja, para o nosso bem, mas sobretudo para que Deus seja glorificado em nós, entre nós e através de nós. Complete, Senhor, por meio do Teu Espírito, o que aqui foi propagado por meio da Tua palavra. Sonde e acolhe os corações e o conteúdo dos corações, e derrame da Tua alegria em cada pessoa que se manifestou diante do Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Logo após o poslúdio cantado, nós encerraremos a nossa celebração e fica aqui desde já nossa gratidão por sua companhia conosco nesta noite. Tenha uma semana extraordinária e abençoada na presença do nosso Deus. Na próxima semana estaremos aqui reunidos novamente para louvar a esse Deus e você é convidado a estar conosco.